Fala aí, galerinha. Luciano Silva, beleza? Do canal Física do Lulinha. Tranquilo com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos para mais uma aulinha aí na sequência de vídeos sobre movimento circular. Beleza? Hoje vamos estudar sobre como calcular a velocidade angular média. Então bora pro vídeo? Bem, galera, seguinte, nesse tema aí, movimento circular uniforme, uma das coisas muito importantes, né, é a gente entender velocidade angular, beleza? Então, como calcular a velocidade angular média, né? Então, preste atenção no seguinte, galerinha. Vou fazer um desenho aqui rápido para você entender inicialmente como a gente calcula essa velocidade angular. Então, olha só. Imagina que no movimento circular nós temos o seguinte. Então, um corpo que saiu aqui da posição 1, tá? E ele se deslocou até a posição 2. Então, olha só, isso aqui é um movimento circular. Show de bola? Na aula passada a gente viu como calcular o ângulo correspondente a esse deslocamento aqui, né? Tranquilo? Então, olha só, galera. Entre essas duas posições aqui, ó, formando aqui, né, você tem um ângulo, como nós vimos na aula passada, tá bom? Um ângulo θ. Eu vou chamá-lo de Δθ. Ok? Sem problema nenhum. Δθ. Bem, da posição 1 até a posição 2, o móvel, obviamente, ele saiu aqui de um tempo t1 para um tempo t2. Show de bola? Aqui é o raio da nossa trajetória circular, né? Percorrida aqui, ou que faz parte do movimento. Como é que eu defino velocidade angular média, galera? A velocidade angular média, ela é representada pela letra grega ômega, e ela é igual à razão, à divisão do ângulo, do espaço angular Δθ, que foi percorrido pelo móvel, dividido pelo tempo gasto, pelo intervalo de tempo ΔT. Então, essa é a maneira de você calcular a velocidade angular. Eu vou botar aqui o mzinho, representando velocidade angular média, tá? Então, da posição 1 para a posição 2, o móvel percorreu um espaço angular, ou seja, um ângulo, e quando eu divido esse ângulo pelo tempo que ele gastou, eu tenho a velocidade angular média. Show de bola? Você pode perguntar, Lulinha, quais são as unidades? Então, vamos lá. Unidade de velocidade angular média, tá? Primeiramente, ó, eu vou falar da unidade da velocidade angular no SI, no Sistema Internacional. Vai ser o radian por segundo. Então, quando você calcular a velocidade angular média, você calcula em radianos por segundos. Pode ser também, ó, graus por segundo, tudo mais. É sempre a unidade de ângulo dividido pela unidade de tempo. Radianos por minutos, radianos por segundos e assim sucessivamente. No SI, radianos por segundo, tá? Bem, quando a gente fala de movimento circular uniforme, MCU, então essa velocidade aqui, angular média, ela vai ser uma velocidade que é constante. Então, no movimento circular uniforme, não só a velocidade normal, que a gente chama de velocidade linear, o módulo dela é constante, como também o módulo da velocidade angular. Então, no movimento circular uniforme, a gente vai trabalhar com a velocidade angular constante. E como é que eu calculo a velocidade angular constante? Da mesma forma, então vai ser Δθ dividido por ΔT. Beleza? Então, no movimento circular uniforme, como é que eu calculo a velocidade angular do movimento do móvel, melhor dizendo, eu divido o ângulo, o espaço angular percorrido pelo tempo gasto. Unidade é a mesma, radianos por segundo, tá bom? E essa velocidade aqui em módulo, ela é constante, é isso que caracteriza o MCU, o movimento circular uniforme. Você pode me perguntar, Lulinha, existem outras formas de nós calcularmos a velocidade angular no movimento circular uniforme? Existem, tá? Então, olha só. Considere o seguinte. Olha para essa trajetória aqui circular aqui à esquerda. Então, imagina que o móvel complete uma volta. Para uma volta, galera, o ângulo percorrido,
equivalente a uma volta, nós vimos na aula passada, é 2π radianos. Beleza? Então, para uma volta completa, o ângulo percorrido, o espaço angular de uma volta completa é 2π. E o tempo gasto pelo móvel, o tempo que ele vai gastar para sair do ponto 1 e retornar até o ponto 1, vai ser o período do movimento. Lembra, em aulas anteriores, que eu defini período como sendo o tempo necessário para o corpo completar uma volta. Então, o tempo gasto vai ser o período e o ângulo percorrido vai ser 2π radianos. Show de bola? Então, vamos lá. Utilizando esta equação aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que a velocidade angular é igual, quem é o Δθ para uma volta vai ser 2π. E quem é o tempo para uma volta vai ser o período. Então, eis aqui uma outra maneira de você calcular a velocidade angular de um movimento circular, ou de um corpo que realiza um movimento circular. Tá? É a famosa ômega igual a 2π sobre período. 2π sobre t. Então, se você conhece o período do movimento, basta dividir 2π por esse período, que você tem a velocidade angular. Também medida em radianos por segundo, se as unidades estiverem no sistema internacional. Outra forma de você calcular a velocidade angular. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que a frequência é o inverso do período, 1 sobre t? Então, olha só, a velocidade angular ela também pode ser escrita assim, preste atenção comigo, 2π, olha só, que multiplica 1 sobre período. Eu separei aqui, ó, esse termo em duas partes, só para te mostrar o seguinte, ó, 2π vezes 1 sobre período, né? É a mesma coisa dessa expressão. Por que eu separei? Porque 1 sobre período é igual a frequência. Então, a velocidade angular também pode ser calculada assim, galera. 2π vezes a frequência. Tá bom? Então, você viu hoje 3 maneiras diferentes de você calcular a velocidade angular de um móvel. Ou você divide o ângulo pelo tempo, ou você divide 2π pelo período, ou você multiplica 2π pela frequência do movimento, tá? Então, você tem 3 possibilidades agora de calcular a frequência, ou melhor, de calcular a velocidade angular, pela frequência, ou pelo período, ou pelo ângulo percorrido no movimento. Show de bola? Beleza? Então, a nossa aulinha de hoje foi sobre velocidade angular. Nas próximas aulas, a gente vai concluir a parte teórica e a gente vai fazer questões. Vamos resolver questões relacionadas a esse tema. Show? Eu te peço apenas que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe os sininhos das notificações ativadas e comenta aí na parte dos comentários o que você achou, dúvidas, se você teve dúvidas. Beleza, galera? Para que eu possa ir vendo o que você está entendendo e possa ir te ajudando. E também para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, levando essa informação que é tão importante aí para a preparação do Enem. Show de bola? Então valeu, galera. Até a próxima aula.